Olá, bom ver vocês aqui pelo canal do grupo de pesquisa Encontros Interculturais no EAD, Narrativas de Vida dos Diferentes Brasis. Aproveito para convidar vocês à inscrição no canal, a percorrer o material que está aqui exposto e ao final, deixar comentários, deixar like, para que a gente possa melhorar o nosso trabalho. Em um vídeo anterior, nós apresentamos, o grupo de pesquisa, não é? Em que eu, Roseli Jimenez e Cielo Festino temos a liderança com vários pesquisadores da Unip, e de estudantes. Então, nesse vídeo anterior, falamos sobre o Acre, nesta perspectiva de uma narrativa de vida, enfim, dos nossos diferentes Brasis. E, então, neste vídeo, agora, eu quase que seguindo uma ordem alfabética, mas para uma questão de organização mesmo, né? Então, vou falar um pouquinho sobre narrativas de vida no Amapá. Então, o Amapá é um estado ao norte do Brasil, faz fronteira com o Suriname, a Guiana Francesa e o Oceano Atlântico. Claro, a floresta amazônica abrange uma grande parte da sua área, e o rio Oiapoque, dentro daquela expressão, não é? Nós vamos do Oiapoque ao Chuí, atravessando o Brasil. Então, está lá o rio Oiapoque, bem ao norte, no Amapá. E, então, essa área com o rio faz parte da sua fronteira a norte. Mas ao sul, há a capital do Amapá, que é Macapá, e que é conhecida pela fortaleza de São José de Macapá. Situada à beira-mar, é um forte português do século XVIII e é reconhecida também a cidade pelo monumento do Marco Zero, um obelisco que marca o Equador. Bem, como na narrativa do Acre, aqui o Amapá, né, foi desmembrado do estado do Pará, em 1943. Então, antes dessa data, o Amapá não existia, ou a geografia existia, mas como pertencente ao estado do Pará. Então, nessa ocasião, foi criado o Território Federal do Amapá. Assim permaneceu até 1988, vejam bem, né? Há bem pouco tempo, quando, então, pela Constituição Federal, foi elevado a Estado. Então, Macapá, que era a capital do extinto território, desde 1944, transformou-se na atual capital e uma das maiores cidades do estado. Bem, na linguagem que dá nome, não é, a várias coisas no Brasil, há também uma origem questionada sobre o termo Amapá. Muita controvérsia, mas dizem alguns que, na língua tupi, o nome Amapá é o lugar da chuva. Ama, chuva, e paba, lugar. Então, talvez fosse essa a origem. Por uma outra tradição, Amapá, esse nome teria vindo do Inhengatu e teria como significado a terra que acaba ou ilha, o que faz um pouco de sentido. Observem aí a imagem, não é? Em que nós vemos
a região, e parece mesmo que ali acaba dali para frente um oceano, ou daí a ideia de uma ilha. Considera-se também que a origem da palavra Amapá venha de Aruaque, que se refere ao amapazeiro, que é uma árvore típica da região. Esse amapazeiro produz um fruto roxo em formato de maçã, e dele se extrai o leite de Amapá. Então, se a gente extrai da seringueira aquela borracha, né, um látex, aqui dessa árvore há também uma expressão, a do leite de Amapá, que é muito usado na medicina popular como fortificante, estimulante de apetite e também para tratar doenças respiratórias e até gastrite. Bom, com tanto uso, a espécie está ameaçada de extinção, não é? Por conta da extração dessa seiva. Uma outra ideia, segundo o tupinólogo Eduardo de Almeida Navarro, é que Amapá seja um termo da língua setentrional que designa uma espécie de árvore apocinácea. E então, essa árvore, não é? O Amapá, seria da família das apocináceas. São flores muito lindas que brotam, amarelas, lilazes, uma versão colorida e muito bonita desse ou dessa Amapá. E notícias interessantes e boas, não é? Notam ou fazem notar que o Amapá é o primeiro estado brasileiro a ter todas as terras indígenas demarcadas. Um dado muito importante e que ainda encontra-se em discussão. Há duas grandes reservas, elas representam 8,6% de todo o território estadual, são quase 141 mil quilômetros quadrados em que vivem as etnias Galibi, Caripuna, Palicur, Waiapi, Galibi, Maruano. E é muito interessante pensar nessas origens todas, porque costumamos chamar aqueles que estão ou são originários do Amapá pela expressão tucuju, que é uma expressão popular, denomina quem está na região do estado do Amapá e também faz referência aos primeiros habitantes da região, os povos indígenas tucujos. Bem, para entrar naquilo que a gente sempre aprecia por aqui, que é uma narrativa de vida, eu retirei um trechinho narrado por alguém da região, já um senhor, nascido em 1922, que, na ocasião, fez um depoimento, uma entrevista, em 2011, para a universidade em Macapá. Essa entrevista está dentro de um trabalho da pesquisadora Maura Leal da Silva, da Universidade Federal do Amapá. O trabalho intitula-se A Cidade Imaginada, Histórias e Vivências em Macapá, nos primeiros anos do território federal do Amapá. Então, este senhor Aurélio Silva, na entrevista, faz uma narrativa de vida assim. Palavras de Aurélio Silva. Eu conheço Macapá desde quando era só a Cândido Mendes e aquela que hoje é rua, e tudo por aqui era mato. Isso aqui era Gapó, era mato.
Então, ali tinha Cândido Mendes, tinha o Igarapé, que vocês não conheceram, não? O Igarapé dava rente à fortaleza. Detalhe, aquela fortaleza em Macapá a que eu me referi na história de Macapá. Aí, olha, ia bater. Não tem um campo que chamam de olaria? Aí eu ia de batelão levar barro lá para a olaria. Passava por baixo da ponte, que era de madeira, que passava para o outro lado e outro. Aí tinha uma ilha de casa, assim, tinha um frigorífico daqui, onde tinha aquela praça, onde é de frente da casa esplanada que tem naquele canto, daquela praça que dá um tempo bom. Ali na praça tinha um frigorífico. Foi o primeiro frigorífico botado ali no tempo do Janari Gentil Nunes. E tinha aquela ilha de casas. Então, vejam que o depoimento não é enormemente feito por oralidade, transcrito, mas dá uma ideia de como alguém que conhece bem a região vai lembrar dela nos seus primórdios. Isto vale como uma narrativa de vida. Afinal, este senhor esteve, não é, nessa região durante toda a sua vida. Bem, um outro trabalho muito interessante é um conto, Aventuras no Tempo em Terra Tucuju, da escritora do Amapá, Maria Esther. Só um trechinho, não é? Para vocês terem uma noção de como essa aventura, nessa época, volta a uma questão da mitologia indígena. O trechinho desse conto. O fruto que levava no ventre se chamaria Icoaraci. Iacê ainda assistiria em sua longa vida de sereia a lenta extinção do povo tucuju e a expansão daquele povo de pele pálida por toda a região do território amazônico. Mas não desanimou por isso. Afinal, sereias vivem por aí, a encantar desavisados e sonhar que vão transformar o mundo. Eu recomendo na íntegra a leitura desse conto. Vocês podem achá-lo facilmente em uma rápida pesquisa. Aventuras no Tempo em Terra Tucuju, de Maria Esther. E bem recente, em fevereiro de 2022, a professora indígena Lúcia Moraes Tucuju, da etnia Cumarumã, do Amapá, lançou o seu primeiro livro, Tucumã, com poesias infantis inspiradas na Amazônia, e nesse livro há prefácio de Daniel Munduruku, não é? Uma pessoa muito especial, de quem já falamos por aqui em alguns vídeos sobre narrativas de vida indígenas. Veja o que diz a professora em relação a esse livro Tucumã. É preciso ensinar às crianças e aos professores a nossa cultura, nosso saber milenar. Os brasileiros estão querendo aprender idiomas, enquanto a nossa língua de origem foi esquecida. As línguas indígenas, não é? O meu trabalho, o trabalho dela como professora, e nesse livro, também passa, o trabalho dela, né, também passa por esse resgate da sabedoria e das tradições dos povos originários, não é? Ela pretende, em breve, lançar um outro livro, mas agora o segundo livro com foco no universo feminino. E sabemos, não é? O território do Amapá foi habitado por várias
tribos, por vários povos indígenas, mas também sofreu, como se vê na narrativa de Ana Maria Gonçalves, um defeito de cor, aqui também comentado como narrativa de vida, da chegada dos negros trazidos de África. Ela se refere, em um defeito de cor, à Bahia. Mas aqui no Amapá, isto também aconteceu, não é? Várias pessoas foram trazidas de seus países natais para serem escravizados no Brasil e, notadamente, no Amapá. Então, a escritora, que se chama Negra Áurea, é uma escritora do Amapá, e ela trabalha com estas questões que têm como foco a escravidão, não é? Em tempos mais antigos. Então, ela fez um poema que também narra uma trajetória de vida exatamente desses povos. O poema chama-se Comunidade Quilombola do Criaú. Das palavras cria de criar e mu de gado, formou-se a palavra criamu, que com o passar do tempo, evoluiu para curiaú. Criaú de fora, criaú de dentro, criaú de baixo, criaú de cima, é uma linda vila, você nem imagina. Localizada na AP70, a 12 quilômetros de Macapá. De fauna e flora diversificada, lugar bom para se banhar. Tempos atrás, era apenas um lugar onde negros escravizados vieram morar. Refugiados, sim, mas para garantir a liberdade que temos aqui. Hoje considerada como APA, Área de Preservação Ambiental, para que a população e seus recursos mantenham sua beleza natural. É uma comunidade quilombola. Peixes, garças são a graça do lugar. Mar abaixo e batuque, no terreiro da tia Chiquinha, a cultura negra está presente na história do Amapá. Salve a Santa Maria, salve São Joaquim e salve o Santo Antônio, que são padroeiros daqui. Pois no toque do tambor, minha vida é um esplendor. Quilombo é habitação. Quilombo é evolução. Tem escritores, jornalistas, tem poetas e muitos artistas. Quilombo é o meu chão, que amo de coração. Então, vejam que nessas narrativas que eu mostrei para vocês, pequenos exemplos de um estado extremo ao norte do país, não é? Belíssimo, natureza exuberante, e uma parte deles vocês veem aqui na minha imagem, não é? Debruçando-se quase como ao fim do mundo da Terra, ao norte do Brasil. Eu espero que vocês tenham gostado, já ouviram um pouquinho sobre o Acre, agora sobre o Amapá. Então, você, estudante do curso de letras da Unip, presencial ou EAD, que conheça mais sobre o Amapá, manda histórias para a gente, faça um vídeo, não é? Nós vamos gostar muito de ouvir mais coisas sobre o Amapá. Vou ficando por aqui, recomendando. Faça a inscrição, dê like, deixe comentários, veja os vídeos que estão no nosso canal. Fiquem bem, até a próxima.